Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou recomendar um canal para vocês chamado Pense Celestial. Só pelo nome já merece você ir lá, dar o like, tá bom? E curtir o canal. Pense Celestial. É do meu amigo Marcelo, tá bom? Ele compartilhou um vídeo faz 2 dias e eu vou compartilhar o vídeo dele, o link aqui na descrição do vídeo e também eu compartilhar o link no topo dos comentários. Tá bom? Então não deixe lá de entrar no canal dele, deixar um like lá, deixe uma mensagem lá para ele, vim por meio do Escola Dominical Brasil, ou Vanderlei me indicou, tá bom? Então conto com vocês lá nesse canal novo aí. Só pelo nome já merece a nossa presença lá, tá bom? Pense Celestial. Vou deixar o link aqui. Vamos lá para mais um estudo aqui das escrituras, né, do estudo do Vem Segue-me. A gente vem numa sequência aqui estudando a sessão 19 e hoje a gente vai estudar aqui sessão 19 do versículo 21 ao versículo 28, tá bom? Bom, anteriormente aqui ele tinha ensinado sobre castigo eterno, significa castigo de Deus e não que o castigo ia durar eternamente. Porém, aqui no versículo 21, olha o que ele fala aqui para Martin Harris. Ordeno-te que nada pregues a não ser arrependimento, e não mostre essas coisas ao mundo, até que me pareça prudente. Ou seja, essa própria revelação, a sessão 19, o Senhor fala, dá uma segurada, não é para ensinar essas coisas ao povo, né? Dá uma segurada aqui. Quando for prudente, eu mesmo vou deixar que essas coisas sejam reveladas ao mundo, né? Qual que era o mais importante de se pregar? Naquela época, né, e também na nossa época. O mais importante é fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Então, ele fala, prega o evangelho do arrependimento. Isso que era para pregar as pessoas, né? Então, embora nós possamos receber os mistérios de Deus, ter grande conhecimento, né, não é para sair compartilhando, né, é simplesmente compartilhar os princípios e ordenanças do Evangelho. É isso que nós devemos compartilhar com as pessoas. Bom, o próprio Cristo já ensinou, né, sobre isso também, falando sobre não jogar pérolas aos porcos. Né? É uma expressão nas Escrituras que significa não dar aquilo que é de valor para você, tá bom? Para quem não vai dar valor nenhum. Um porco mesmo, se você jogar a pérola lá, o que ele vai fazer? Ele vai pisar, não tem valor nenhum lá. Né? Uma lavagem, é uma comida ruim, tem mais valor para ele do que uma pérola, tá bom? Então aqui o Senhor fala, pregue somente arrependimento, né, a esse povo. E o resto aqui é para manter, guardar, tá bom? Aqui eu gosto também, né, em Mateus 7, que eu acabei de falar aqui sobre não dê as coisas santas aos cães ou jogar as pérolas aos porcos. Eu gosto da tradução de Joseph Smith, que traz algumas explicações a mais. Diz assim, ó. Ide pelo mundo dizendo a todos, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. E os mistérios do reino guardareis para vós mesmos, pois não é próprio dar as coisas santas aos cães. Nem lancei as vossas pérolas aos porcos, para que não vos pise com os pés. Porque o mundo não pode receber aquilo que vós mesmos não podeis suportar. Portanto, não dareis as vossas pérolas a ele, para que não se voltem e vos despedacem. Então aqui fica bem claro, né, na tradução de Joseph Smith, falando essa questão. A gente não vai ensinar algo que é até difícil para nós aceitar às vezes, né? Na sessão 76, na época também, foi muito difícil para os membros da igreja aceitar a revelação 76 de Doutrina e Convênio, que fala sobre os reinos de glória do Senhor. Então era algo bem difícil. Para ter ideia, Brigham Young, ele teve problema com essa revelação, de querer aceitar essa revelação, tá bom? Às vezes a pessoa vem de outra cultura, igual o próprio presidente Brigham Young, ele vem de outra religião, com outras ideias, e aí às vezes é difícil compreender uma doutrina nova ali, algo que o Senhor está revelando. Então aqui tem que seguir o que o Senhor está falando. Pregar o quê? Arrependimento. Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo.
Continuando aqui, versículo 22 diz assim: Porque agora não podeis tolerar carne, devem receber leite. Portanto, não deverão conhecer essas coisas, para que não pereçam. Então, aqui lembra bem, né, o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, né, que ele diz aqui: Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ele está falando de um exemplo de um bebezinho, né? Um bebezinho, você não vai dar alimento sólido para ele. Então é só o mamar ali, só o leite ali. Então não era para dar algo sólido. Paulo ele está explicando aqui que é a mesma coisa do Evangelho. Você não vai explicar doutrina, não sei se eu devo usar esse nome, né? Doutrina profunda, né? Sendo que a pessoa tem que primeiro aprender os princípios e ordenanças do Evangelho, tá bom? Então, por isso que Paulo fala, vos criei com leite, com coisa mais ralinha, né? Então, não com coisa sólida. Vocês nem estão preparados para isso. Veja só que o apóstolo Paulo, né, ele está em Coríntios, e a que eu li aqui foi Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, e Paulo ele já tinha tido aqui, né, aquela visão dos reinos de glória também. É a mesma que em Doutrina e Convênio 76. Só que o Senhor manda reter também, né? E ele compartilha uma parte somente ali em 2 Coríntios capítulo 15. Não, 2 Coríntios capítulo 12, ele fala o seguinte sobre essa visão, né? Ele diz assim, ó, a partir do versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Bom, então aqui o próprio apóstolo Paulo fala, olha, há 14 anos, né, conheço um homem que foi ao terceiro céu. Ele está falando dele mesmo, tá bom? Então veja que ele está falando que essa é a primeira vez que a gente vê Paulo falar na Escritura sobre isso. E ele já tinha guardado isso dentro dele há 14 anos. Então veja, aquilo que Deus nos revela não é para sair compartilhando, né? Experiências sagradas, a gente tem que ter um momento propício para compartilhar e assim por diante. Doutrinas que às vezes é difícil para a pessoa, então também a gente tem que se ater aos princípios e ordenanças do Evangelho. Então o próprio Paulo ensina isso aqui também, tá bom? Então aqui no versículo que nós lemos, também foi falado o mesmo para Martin Harris, tá bom? Que eles não podem tolerar carne, eles não estão fortes o suficiente para isso, né? Essa sessão 19 falando aqui, né? Sobre o quê? Sobre a questão do castigo eterno, né? Então, naquela época era o céu ou o inferno, não tinha meio termo. Então, era difícil para as pessoas. Então, ele pede ali para pregar o evangelho de arrependimento. Versículo 23 aqui. Versículo 23 diz: Aprendei de mim e ouvi minhas palavras. Andai na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Aqui então Jesus Cristo ensina como ter paz, né? É andar na mansidão do seu espírito, tá bom? Em outras palavras, né? É, se concentrar em Jesus Cristo. Quando nós estamos olhando para o lugar errado, a gente não vai ter paz. Por exemplo, aqui, Martin Harris ele estava com dificuldade em hipotecar a fazenda, tá bom? Para a impressão do livro de Mormon. Então, a própria indecisão dele trazia um sentido de confusão, um sentido de tormento para ele. Se ele tivesse decidido, vou fazer e já fizesse, acabaria, né, com esse sentimento aqui de confusão. Teria paz, tá bom? Vinda por meio de Jesus Cristo. E aí o versículo 24 diz: Eu sou Jesus Cristo, vim pela vontade do Pai e cumpro a sua vontade. Então, assim como Cristo cumpriu a vontade dele, também ele queria que
Oliver Calder, não, Martin Harris, né? Martin Harris também cumprisse a vontade do pai. Veja que Martin Harris ele poderia pegar um outro dinheiro e pagar a impressão do livro, mas é importante fazer da maneira que o Senhor estabeleceu, né? Para ele hipotecar a fazenda, era por meio da fazenda que era para ser feito as impressões do livro de Mormon ali. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 25 ele diz: E também te ordeno que não cobices a mulher de teu próximo, nem procures tirar a vida de teu próximo. Olha só que interessante aqui, né? Aqui o Senhor, no meio dessa revelação, fala para ele não cobiçar a mulher do próximo. Cobiçar, normalmente a gente já lembra desse mandamento, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A gente já pensa logo em coisas carnais, né? Mas a palavra cobiçar tem mais o sentido de desejar, né? E não significa só coisas carnais, tem outras coisas também. Por exemplo, lá em Êxodo, né, que é dado esse mandamento, em Êxodo 20, né, quando é dado a Moisés lá no Monte Sinai, tá lá, ó, Êxodo 20, versículo 17, diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo. Então não é algo carnal também. A casa não é algo carnal, né? Ele fala aqui: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, aqui fala sobre a palavra cobiçar, que dá outro sentido também, né, no sentido de que não precisa ser carnal. Então, aqui não significa que Martin Harris ele está cobiçando outras pessoas e que ele quer trocar a esposa dele porque ele está cobiçando a mulher do próximo. Simplesmente aqui o casamento dele está difícil aqui, né? A esposa dele, a Lúcia, é uma mulher muito difícil de se lidar. E nem vamos julgar ela, porque o marido, né, está hipotecando a fazenda para ajudar ali na impressão, né, para fazer a publicação, né, do livro de Mormon, ali, 5.000 exemplares. Então, ela ficou muito receosa, era muito difícil, né? E nesse momento, claro que Martin Harris, né, poderia pensar: nossa, né, por que eu tenho uma mulher tão turrona? Por que é tão difícil as coisas para mim com essa mulher? Né? Olha a mulher do meu amigo lá, ele faz o que quer e ninguém fala nada, né? E eu tenho todo esse problema aqui. Inclusive, Martin Harris, essa fazenda, né, que ele hipoteca aqui, que ele vai hipotecar, são 300 acres de terra, né? E aí, então, para dar uma segurança para a mulher dele parar também de ficar ali falando, ele coloca ali, ele dá um jeito, né, de 90 acres de terra, ele coloca de um jeito para o nome dela ali, ou de um parente, com a condição de que não podia vender, para dar uma segurança a ela, porque ninguém merece, né? Toda vez a mulher ali falando, falando, falando. Então aqui seria fácil, né? O senhor falar assim: ó, essa mulher aí não te apoia, divórcio, divórcio, né? Para divorciar. Não, o senhor fala o contrário, não é para divorciar. O senhor chega e fala conforme está aqui no mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Não é para ficar olhando a mulher do vizinho lá, como ela trata o marido, e eu sou diferente. Não é isso. Então o senhor ele não estava aprovando o divórcio aqui. Provavelmente passou na cabeça de Martin Harris várias vezes essa situação aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, versículo 26. E também te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a livremente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade da palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui, é importante fazer da maneira que o Senhor ordenou. Ele poderia pegar um outro dinheiro e pagar a impressão do livro de Mórmon? Sim, mas o Senhor pediu que ele fizesse dessa maneira, por meio da fazenda dele. Bom, e aqui então a promessa é essa: mais na frente, quando ele não está conseguindo, né, pagar ali a, a gráfica, né, por conta não estava vendendo os livros de Mormon, porque estavam boicotando, né? Boicotando é uma palavra que a gente usa no sentido de que está cortando. Nossa, tá acabando aqui meu. Ixi, meu. Tá acabando minha bateria aqui. Vou finalizar a mensagem.
Então, boicotando foi outras pessoas que estavam falando para não comprar o livro de Mormon, tá bom? E então teve problema com isso, Martin Harris tentando vender e não estava conseguindo porque as pessoas estavam boicotando, dizendo que não era para comprar, tá bom? Eu vou parar por aqui porque acabou minha bateria aqui, vou parar no versículo 27. O versículo 27 aqui então diz também, né, que a palavra do livro de Mormon é para os gentios, para os judeus, tá bom? E é isso. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.